Fala galera, meu nome é Zé Luiz. Eu sou a Fabiola. E nós somos do Viajantes Não Profissionais. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho onde é melhor alugar motorhome, nos Estados Unidos ou na Europa. A gente não vai falar aqui de estrutura de camping, de áreas onde públicas dormir, para dormir. A gente vai falar especificamente de equipamento e o equipamento que a gente alugou. Então, esse vídeo é baseado nas nossas experiências com um tipo específico de motorhome, que eles são comparáveis, né? Porque a gente também quer comparar coisa com coisa, para não ficar um negócio assim... Não ficar injusto, nem puxar saco de um ou do outro. Exato. Você alugou uma camper van e nos Estados Unidos você alugou um ônibus. Não, a gente está comparando ônibus, equipamentos semelhantes, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Primeiro ponto, a gente alugou de duas empresas. Nos Estados Unidos a gente alugou de uma empresa chamada Apollo Motorhome, mas ela não existe mais, certo? Acho que ela fechou na pandemia. Errado! A marca Apollo Motorhomes, originária da Oceania, ainda é muito forte na Austrália e na Nova Zelândia. Porém, passou por grandes mudanças nos últimos anos nos Estados Unidos. Em 2022, ela foi comprada por um grupo de investidores chamado Tourist Holding Limited, que já era dono das marcas El Monte RV e Road Bear RV nos Estados Unidos. Hoje todos fazem parte do mesmo grupo, compartilhando estruturas e frota, mas mantendo seus nomes e suas identidades próprias no mercado de motorhomes, de aluguel de motorhomes nos Estados Unidos. Tem outras, né? Tem a Cruise American, que se não me engano é a mais famosa, mas na época não tinha o que a gente queria, com a estrutura que a gente precisava, né? Com a disposição que a gente queria, mas a gente achou a disposição da Apollo Motorhomes melhor, mas... Enfim, elas são semelhantes, tanto a Cruise America quanto a Apollo Motorhomes na época eram semelhantes. E aqui a gente alugou da... MSC... Não, MC Rent. MC Rent, que é uma empresa grande, é uma empresa que está em vários países no mundo inteiro. A gente alugou aqui em Portugal. Aliás, a gente está em Portugal, certo? A gente está no Algarve, correto? Correto, em Lagos. Em Lagos, num camping que é espetacular. Que vai ter vídeo. Vai ter vídeo. Vale a pena. Turiscampo, maravilhoso. O Algarve é uma região que acho que vale a pena vocês visitarem. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, vamos colocar aí para vocês o link na descrição. Muito bem, mas a gente alugou da MC Rent e a gente alugou, eu vou colocar aqui o videozinho para vocês, um motorhome que eles chamam de integral. Tá? Luxury. É um motorhome que é tipo um micro-ônibus, né? Pode considerar micro-ônibus. Ele é um micro-ônibus, tem mais de 7 metros e... Tipo um Volare. É um Volare. É igual um Volare no Brasil. Então ele tem 7 metros e 50. E o motorhome que nós alugamos nos Estados Unidos, ele era um pouco maior. Ele tinha 8 metros e meio. A gente também tem vídeo sobre ele. A gente vai colocar aí para vocês o vídeo do motorhome, especificamente do motorhome. Então a gente está comparando bananas com bananas, maçãs com maçãs. O dos Estados Unidos, ele não era um micro-ônibus, ele é aquele que tem a cama em cima, que aqui em Portugal eles chamam de capuchinho, autocaravana capuchinho. Mas nos Estados Unidos é cova? Alcova? Alcova, o nome feio. Assim. Mas enfim, a gente vai colocar a foto dos dois aí para vocês verem a diferença, tá? Mas enfim, a gente tá falando de tamanhos bem parecidos de motorhome. Então vamos lá, vamos começar a fazer as nossas comparações, o que a gente achou. Primeiro a gente vai entrar na parte de conforto. E a parte de conforto eu vou deixar para você falar, porque a gente veio com uma esperança aqui para a Europa. A gente meio que se decepcionou. A gente veio com uma expectativa muito alta pelos vídeos que a gente viu. Né? Assim, quando você vê num vídeo, parece que amplia, mas quando chegou aqui, quando chegou lá na empresa, eu falei assim, não é esse, não. E o cara falou assim pra gente, é o maior que a gente tem. Aí a gente falou, 7 metros e meio, ok. Não, gente, não é ok. Então, assim, espaço interno. É pequeno. A gente tinha um KC540, tem um vídeo dele, o Zé vai colocar aí. Um trailer. Gente, parecia que tinha 10 metros comparado com esse. Eu não sei o que acontece. O espaço não é legal. A planta, né, não foi bem dividida, então, assim, é muito pequeno, a gente se esbarra o tempo inteiro. O que mais?
Não tem o slide out. O slide out fazia toda a diferença nos Estados Unidos, porque abria a nossa cama, né? E a dinette também. O motorhome tinha nos Estados Unidos o slide out, né? Então ele ampliava. Isso não é comum aqui A gente não viu ainda. Eu realmente não vi ainda. Então realmente dá uma sensação que ele é menor, mais compacto. Você vai falar, poxa Zé, mas você tá num motorhome, você tem que estar habituado com espaços pequenos. Sim, mas a expectativa que a gente teve quando comparada alugou, com o nosso trailer. era Nosso de trailer ter era algo um super pouco ok. maior, né? Mas a gente vai colocar o vídeo aí para falar do espaço interno. Mas tem um negócio que realmente incomodou muito, que foi o ar-condicionado. Gente, tá muito quente. Tá difícil. Aqui no Algarve, em julho, faz bastante calor. E, cara, você aluga um motorhome, você vai para um lugar quente, você quer ter um ar-condicionado. Tudo bem, você está na Europa, faz mais frio, então ele tem calefação, né? Tá preparado para o frio, mas não necessariamente para o calor. E isso é um negócio que nos decepcionou um pouco com a MC Rent, foi ter alugado um que não tem ar-condicionado. Não, foi engraçado que ele explicou onde faz isso, onde faz aquilo, todas explicando as coisas para os alunos, de repente eu, tá, e como liga o ar-condicionado? Aí o rapaz olha para mim, não temos ar-condicionado. Eu olhei para os alunos e falei, tudo bem, a gente deixa o ar-condicionado do carro ligado e tal, enfim. Mas a gente tem sorte, porque aqui à noite cai a temperatura. Caiu bem a temperatura, a gente abriu as janelas e deu para conviver, mas realmente é um ponto a menos. Na cozinha também tem menos benefícios, vamos dizer assim, menos eu amo equipamentos cozinhar, do que na Europa, nos Estados Unidos. Né? Eu amo cozinhar, mas eu sinto falta de uma bancada. Tem um vídeo, tem no Instagram, os olhos ia colocar também. Aqui no YouTube, são 3 bocas de fogão. É complicado porque é pequenininho. A pia também é difícil para lavar, não tem espaço a bancada. Eu gosto de espaço, sabe, espalhar as coisas e tal. Então, assim, é difícil. Não tem micro-ondas, então para esquentar comida você sempre tem que sujar a panela. E para fritar carne, alguma coisa, não tem exaustor. Então, assim, fica cheirando comida dentro do carro, tem que deixar as janelas abertas. Então, assim, acho que eu que gosto de cozinhar, senti um pouco incomodada com a falta do micro-ondas, do exaustor e a pia ser muito estreita, muito pequena. Novamente, eu sei que tem gente que vai falar, eu vivo numa Kombi, eu moro numa van, ou moro num carro e faz aquelas fogãozinho. Mas... Eu também fazia isso, gente, no trailer. Quando a gente fazia num fogão de uma boca na cozinha externa. Mas novamente a expectativa. A gente chegou com a expectativa muito alta. A gente chegou com a expectativa de ter pensando tipo os Estados Unidos. Um lugar do micro-ônibus que ia ter um pouco mais de espaço e mais conforto. A gente alugou pensando nisso. Tá? Obviamente, se a gente tivesse alugado uma camper van ou já com a expectativa baixa, talvez não seria tanto. Para ter mais mobilidade, porque você tem menor espaço, você tem mais mobilidade, você pode parar em mais lugares. A gente alugou um grande para parar realmente num campo e ter um pouco mais de conforto. Mas infelizmente não foi bem isso que a gente achou, até porque a geladeira também é menor, né? Não gela tão bem. Então, acho que a gente, em termos de conforto, nos Estados Unidos a gente tinha mais, porque era uma planta melhor distribuída. A gente tinha forno micro-ondas, tinha exaustor, né? Então, a pia era grande. Então ele tinha mais conforto, né? A distribuição era melhor, a dinette era melhor. E aqui eu estou excluindo, inclusive, o fato de ter o slide out, porque isso realmente faz diferença, né? Muito bem, agora vamos para a parte que é pro meu lado, que é a parte mecânica, porque eu dirijo, porque você gosta de dirigir? Não, gosto de dirigir meu carro, não. Mas o motorhome... Não, esse negócio é muito grande, não tenho muita noção. O motorhome que a gente alugou aqui na Europa, ele tem uma dirigibilidade melhor, né? Então, pelo fato dele ser um integral, quase como um micro-ônibus, a visão é impressionante, né? A amplitude, é muito bom, a dirigibilidade dele é muito boa e é um carro muito estável. Então, se a gente vinha 90, 100, tranquilamente, passava caminhão do lado, ele estava seguro, bem estável, realmente muito legal. Quando comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que pelo fato de ter aquela cama em cima, e às vezes os caminhões passavam do nosso lado dos Estados Unidos assim, a 120, 140 por hora, ele não é tão estável. Então, realmente, a gente achou esse motorhome que a gente alugou aqui, bem mais estável, bem mais confortável de dirigir, e ele é manual. Eu prefiro automático, mas... para te falar a verdade, não é algo que me incomoda tanto. Eu sei que tem gente que fala, não, cara, é melhor ser automático. Eu também prefiro, mas não foi algo que realmente fez diferença. Então, para aqui, em termos de mecânica, ponto. Mecânica e estabilidade, para mim, mais agradável aqui na Europa. Então, ponto para a Europa nesse caso. Não? Posso ir para outro ponto que também é em relação a mim aqui, que você nem vai lá ver?
Lógico. que é a parte dos acessórios externos. Aqui eu estou falando de caixa d'água, energia, caixa de detritos e tal. Nos Estados Unidos, eles têm a caixa de detrito. Então você tem que ir lá acoplar uma mangueira, que você coloca a mangueira para escoar os detritos. Então você tem água servida, que é a água da pia, água do chuveiro, e você tem água de detritos, que é a água da privada, do serviço sujo. Serviço da sanita, como dizem Sanita. aqui em Portugal. Então, só que lá você tem que ir lá, colocar essa mangueira, abrir as duas. É fácil, é fácil. Tem bastante lugar para descartar, etc. Você primeiro tira a água suja, depois a água cinza para você limpar o cano. Só que você tem que limpar o cano depois. E dá um trabalho, aquilo não fica muito bem cheiroso, para te falar bem a verdade. Então, ele é grande e tal. Era incômodo, tinha que entrar embaixo do carro e colocar, não achava muito cômodo. E aqui na Europa é um cassete. E o cassete basicamente é como se fosse Um porta-pote. um porta-pote. Só que o assento tá fixo, então você não precisa tirar o assento do porta-pote, tá? Então ele tá fixo, e embaixo você tem como se fosse uma caixinha, né? Uma gavetinha, uma um carrinho, não é? Tem rodinha carrinho, esse? tem rodinha. Vai ter o vídeo. Vai ter o vídeo aí, eu vou colocar aí pra você. Você puxa simplesmente aquilo e simplesmente leva para depositar na privada. Então é muito mais simples, é muito mais rápido, inclusive, e você pode despejar isso em qualquer banheiro normal. Então você tá na estrada, não achou um lugar para descartar a água de detritos, pô, simplesmente tira aquilo, vai no banheiro comum e descarta. É uma baita facilidade, acho que valeu muito a pena. O único ponto que aqui na MC Rent eu não gostei muito é que na água cinza, né, a gente, de chuveiro, de pia, etc., eles não deram pra gente nenhuma mangueira pra gente descartar a água. Mas ainda assim, ponto pro motorhome na Europa, acho que vale a pena. Então tá. Vamos agora pro preço? Preço. Qual que você achou? Qual que era o mais barato então? Bom, gente, aqui vai depender de vários fatores, tá? Depende da cotação. Depende da cotação do dólar, depende da época do ano. Porque assim, a gente tava em férias, né? Dezembro, nos Estados Unidos. E aqui a gente tá férias de verão. Então, Dá elas por elas. vai dar mais ou menos a mesma coisa. A gente pagou lá nos Estados Unidos a diária, aqui incluindo as cadeiras, Peraí. 500 milhas, né? Que a gente tinha, deu mais ou menos R$1.150 por dia, mais ou menos, ok? Considerando a cotação agora, a gente tá em 2024, tá? Então leva isso em consideração que pode mudar. Mas uma coisa importante, aqui na Europa a gente alugou como chama? Kit cozinha. Nos Estados Unidos a gente comprou. É verdade, não tava o kit cozinha. Porque era mais barato a gente ir na Ross e comprar panela, tudo, e depois levar pro Brasil, do que alugar. Tanto que eu comprei até um forno elétrico pequenininho, que tinha até antes da gente mudar para Dubai. Ótimo que eu usei na viagem. Foi mais barato do que alugar o kit. Agora aqui não tinha como comprar, a gente alugou. Mas, enfim, deu R$1.150 a diária nos Estados Unidos e aqui tá dando 1.400. Então foi um pouco mais caro. Também leva em consideração que o euro é mais caro na cotação em relação ao dólar, né? Então aqui, ponto para os Estados Unidos. E a última é em relação à habilitação. Nos dois casos é recomendável você ter uma habilitação internacional, ok? Não é mandatório, mas é recomendável. Então seria legal você ter, porque você pode parar no meio do interior dos Estados Unidos, você tem uma carteira somente em português, aí pode ser que o cara te enche o saco. Ou mesmo aqui na Europa, você para em algum outro país que a sua carteira também está em português, ele pode te criticar, e etc. a pessoa daqui avisou que tem que ter a impressa, né? Porque eles acham que a digital é fácil de ser fraudada, e se você tiver em inglês é muito melhor. Então... É melhor, não custa nada, né? Para evitar... É barato, dura um ano. Estragar suas férias. Exato. Vai chegar lá para tirar o motorhome, você não consegue tirar. Bom, galera, então levando em consideração esses aspectos, a gente prefere a experiência que teve nos Estados Unidos. Sim, né? De equipamento. De equipamento. Agora, novamente, a gente está falando que a gente alugou na MC Rent e na Apollo, então a comparação é entre as duas empresas. Obviamente você tem outras opções. Aqui na Europa você tem a opção, inclusive, de alugar como se fosse um Airbnb. Você aluga o motorhome de outras pessoas. E esse motorhome pode ter mais espaço, pode ter uma ambientação melhor, pode ter ar-condicionado, pode ter micro-ondas, pode ter tudo. O que a gente está comparando aqui é o que a gente teve de experiência. Importante, tá? E outra questão eu sei que de repente, isso
pode ser relevante para você o espaço, você pode se adaptar ou não. O intuito da gente ter alugado era ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto em relação à nossa expectativa. Não, e lembrando que geralmente quando a gente, nos Estados Unidos, a gente estava todo mundo de férias. Então a gente acordava, tomava café e ia passear. Aqui eu tô trabalhando. O Zé Luiz acorda às 5 da manhã, ele trabalha, então enquanto ele trabalha eu fico com a Luana ou no campo ou vendo TV. Então assim, tá todo mundo praticamente juntos durante o tempo de trabalho dele. A gente só sai para passear quando termina. Então assim, no jantar, ok, a gente tá fora, a gente tá passeando, a gente já tem dia, final de semana, ele não trabalha, então final de semana a gente sai pra passear. Se fosse só pra passeio, talvez a gente, que nem foi nos Estados Unidos, talvez a gente não sofreria tanto com uma estrutura menor. Dentro, Mas, assim, o propósito foi fugir do calor de Dubai, mas a gente tá sofrendo com o calor errado aqui. Mas, assim, os Elis trabalhando, talvez, se fosse só passeando o tempo inteiro, chegasse só pra tomar banho e dormir, a gente não sofreria tanto com essas pequenas diferenças. É isso aí. A gente é meio Nutella. É verdade. Põe aí no comentário, casal Nutella. Casal Enfim, Nutella. Mas é isso aí, galera. Espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma maneira. A gente morava no Brasil, a gente agora mora em Dubai por conta de uma transferência da minha empresa. Então segue aí no canal que a gente vai ter bastante coisas também falando de motorhome lá nos Emirados, que também dá para alugar lá. Em breve tem mais vídeo a respeito disso, tá bom? Obrigado, um abraço. Tchau.